casos. O nome da matéria não era esse exatamente, mas a matéria em si era estudo de Uhum. casos. E aí a gente até analisou casos da Suprema Corte e tal. Mas exatamente o aspecto prático da UERJ me chama muita atenção, que eu fiz mestrado no Até, UNB, é bem diferente, né? Bem ao contrário. eu fiz mestrado na Federal de Minas Gerais, e muito diferente. A prova para ingressar no mestrado da UERJ sempre tem uma questão, um caso que o Barroso tá lá, e antes dele entrar no Supremo, era sempre um caso que estava na pauta do Supremo para o aluno dar uma resposta. Então, você já ingressa sabendo como é que é o esquema. Vamos começar então, gente? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, rapidamente, esses próximos 20 minutos a gente vai falar um pouquinho, eu e o Alonso, da sistemática de votação de como é que se dá a votação na Suprema Corte Americana, certo? Como é que dá na votação, que a gente fala é o sistema de decisão, né? O sistema decisório na Suprema Corte, e depois o nosso convidado de hoje, que é o professor Frazão, vai entrar e vai falar para vocês sobre o primeiro caso relevante e talvez um dos mais relevantes da história da Suprema Corte, 1803, que é Marbury versus Madison. Tá bom? Eu vou começar aqui, tá, Alonso? Falando alguma Tá, coisinha. fica à vontade, meu Depois amigo. o Fica à Alonso vontade. vai me complementando aí. Acho que a gente viu no nosso primeiro encontro, né, o último encontro, que a Suprema Corte, eu não sei se a gente chegou a falar, Alonso, me recorda, não sei se a gente chegou a falar da forma como o certiorari é recebido. Não. Não, tá. Então, assim, qualquer pessoa, a gente falou dos casos em que cabe, né? Isso a gente falou, isso eu lembro. Falamos. Então, assim, a pessoa que quer entrar com esse recurso chamado writ of certiorari, né, para a Suprema Corte, ela vai precisar fazer uma peça dirigida à Suprema Corte, vai pagar as custas e vai dar entrada na Suprema Corte americana nessa peça. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, a gente tem aí uma média de 7 a 8 mil writ of certioraries anuais. E aqui a gente já desfaz um mito. O mito que se diz de que a Suprema Corte só analisa e só julga 70 casos por ano. Isso é um mito. Por que é um mito? Eu costumo dizer que é um mito. Porque se você levar em consideração que ela recebe 7 a 8 mil recursos por ano, se ela só julga 70, o que ela fez com os outros 6.930? Esses recursos precisaram ter alguma solução, certo? Então, dizer que a Suprema Corte não analisa 7 mil casos é um erro, ela analisa 7 a 8 mil. O que ela não faz é levar esses casos a um julgamento colegiado com sustentação oral e uma decisão pelos final, né, de mérito acerca desses casos. Isso realmente ela não faz. Mas que ela analisa os 7 mil casos, ela analisa. Ela é obrigada a analisar, porque ela tem que dar uma resposta a esses casos. Então, esses casos eles passam por 3 etapas. A primeira etapa é uma seleção que se faz interna. Normalmente, essa seleção ela é deferida aos clerks. Clerks, para a gente aqui, são assessores, né? O nome que a gente vai usar é assessor. O Alonso foi um clerk na Suprema Corte Brasileira, né, Alonso? Você foi clerk lá. E esses clerks fazem análises e cada juiz tem a sua forma de atuar, né? Mas esses clerks fazem mais ou menos umas minutas e dizem o que eles acham que tem sentido e o que eles acham que não tem sentido. Dentro desses que eles acham que tem sentido, os juízes, certo, fazem uma segunda análise. Qual que é essa segunda análise? É uma análise para dizer, olha, vou levar isso para uma votação que é o colegiado secreto, dizem secreto, né? O colegiado fechado deles, ou não vou levar, vamos rejeitar. Se eles decidirem levar para o colegiado, vejam bem, para esse colegiado primeiro, vai haver uma sessão. Não há nem secretário na sessão. É uma reunião, uma mesa,
certo? Clássica, tem no Google você encontra essa foto, eu já postei no meu Twitter também. É uma mesa com 9, certo? Lugares, cada juiz tem o seu lugar, no meio da mesa fica o presidente da Suprema Corte, e esses 9, inclusive tem uma liturgia bem interessante, né? Quem fecha a porta é o juiz mais novo, e qualquer pessoa que bater a porta, quem vai abrir a porta é o juiz mais novo. Teve uma história bem interessante agora, Alonso, não sei se você chegou a ver isso, agora não, né? Há uns 2 anos, quando o Gorsuch foi assumir a vaga do... quem que saiu para o Gorsuch assumir? Kennedy foi o Kavanaugh. Bom, enfim, o Gorsuch foi uma das 2 nomeações a primeira das nomeações do Trump, né? O Trump nomeou o Gorsuch e nomeou o Kavanaugh. Quando o Gorsuch assumiu, ele vira o mais novo, né? Só que até então a mais nova era a Elena Kagan. Isso. E ela ficou como mais nova por 6, 7 anos. E ela deu uma declaração engraçada que ela falou: até que enfim eu não vou precisar mais abrir a porta. Porque era ela sempre que tinha que ir lá e abrir a porta nas sessões secretas. Bom, voltando aqui, obrigado, Matheus. Matheus lembrou aqui, foi do Scalia, porque o Scalia, claro, ele faleceu em 2016, ainda no governo Obama, e aí teve o famoso problema, né, do Merrick Garland, que era para ser o indicado, não foi, veio o Gorsuch, enfim. Então, esses 9 se reúnem. E aí os juízes levam os casos para que esses 9 façam mais ou menos, tá, gente? Bem a grosso modo, o que se faz na repercussão geral aqui no Brasil. Os 9 vão decidir se esse caso vai seguir ou não vai seguir. E aí vem o que se chama de Rule of 4, a regra dos 4. Se 4 dos 9 decidirem que o caso é relevante e precisa seguir, esse caso está aceito para a sessão de sustentação oral, receber memoriais, amicus curiae e tudo mais. Ou seja, ele vai ser julgado. Se não obtiverem 4 votos para ele ser julgado, o caso é rejeitado. Então, vejam, a gente tem a primeira rejeição, que é a rejeição liminar lá, né, que nem chega nessa sessão secreta deles. Depois, para essa sessão secreta, são mais ou menos de 200 a 300 casos que vão para essa sessão, e depois dessa sessão é que sobram 70 a 80, média, né, anual que a gente tem aí dos últimos anos. Então, funciona dessa maneira. Se 4 decidirem, aí vai para julgamento. E aí passa para uma terceira fase, né, que é a fase efetiva. Aí você vai ter admitido esses processos por esses 4, ou por todos, né, enfim, por pelo menos 4, você vai para a fase de julgamento. E a fase de julgamento, aí você tem a resposta à petição pelo respondent, que eles chamam, né, que é o réu, o recorrido. Você vai ter a possibilidade de amicus curiae. O procedimento ele não é muito ortodoxo, então você tem a possibilidade da Suprema Corte falar: dou mais 5 dias para que as partes se manifestem sobre tal ponto. E aí vai, né, até que eles marcam a sessão. Ao marcarem a sessão, é uma sessão que não é de julgamento, é um pouquinho diferente, por isso que é um pouquinho confuso você falar em sessão de julgamento. É uma sessão para ouvir as defesas, tanto que eles chamam de hearings, que numa tradução mais literal seriam audiências, né? As sessões elas são para ouvir os argumentos do advogado do autor, do advogado da parte, cada um com direito a 30 minutos para falar. E aqui vai uma coisa que é bem diferente da nossa Suprema Corte. É que lá esses 30 minutos não são livres para os advogados falarem e não serem interrompidos. São 30 minutos para eles serem basicamente arguidos pelos juízes. Exatamente, arguidos pelos juízes. Eles são questionados, você tem que estar preparado, os juízes fazem perguntas, cada um dos 9 juízes faz um tipo de pergunta,
Então, eles serão realmente questionados pelos juízes. E agora, há 1 ano, 2 anos, acho que foi no começo do ano passado, se não me engano, 1 ano e meio, entrou em vigor uma nova regra na Suprema Corte que disse que nos primeiros 3 minutos o advogado não pode ser interrompido. Então, antes, tinha advogado que começava a falar e o juiz já chegava e falava assim, não, mas eu quero que você fale disso. Agora, a Suprema Corte estabeleceu a regra dos 3 minutos e nos primeiros 3 minutos ele não pode ser interrompido. E já até li matéria dizendo que no começo teve juiz que não lembrava da regra e já queria fazer a pergunta e o Chief Justice, o presidente, falava, calma, vamos respeitar os 3 minutos. Então, assim, e aí vai as arguições orais, né, tanto do réu, do autor, quanto do réu, ou do recorrente, do recorrido, o nome que você quiser dar, finalizou isso, não é que nem aqui na Suprema Corte Brasileira, que terminou as sustentações orais, os ministros começam a julgar, a votar. Lá não tem isso. Terminaram as arguições, encerrou aquela arguição, caso concluído, certo? E aí os juízes vão se reunir para, numa data que eles decidirem, nessa sessão fechada, para decidir o caso. Só que aí tem uma coisa importante. Vai me interromper a hora que você quiser, tá, Alonso? Tem uma coisa importante. Do final das arguições, ou seja, dessa sessão de arguição, até eles divulgarem o resultado, e o resultado da votação é divulgado numa sessão específica, eles marcam uma sessão para divulgar, só que eles não marcam assim, olha, a sessão de amanhã é para divulgar o voto do caso tal. Não é isso. Eles falam assim, amanhã tem sessão de divulgação. E aí é engraçado porque os repórteres, os advogados vão tudo para acompanhar a sessão para saber, será que hoje sai o meu? Será que hoje sai o meu? Será que hoje tem... Né? E não sai. E aí você não fica... Assim, isso que eles falam de delivery, né? Eles falam de delivery, vão entregar, né? E eles não dizem qual era o resultado. Eles têm até o final do ano deles, o ano judiciário, daqui a pouquinho o Alonso pode falar, eu falo, enfim, deles para dar o resultado. Então, do final da sessão de arguição até eles divulgarem o resultado, muita coisa pode acontecer. Como assim? Porque eles vão fazendo briefings, né? Eles fazem anotações. Aí um juiz que acha que aquele caso é mais importante, ele manda o voto dele para o outro juiz, e aí o outro juiz devolve para ele, e aí um tenta convencer os demais, aí eles marcam a sessão, aí na sessão eles tomam a votação, só que essa votação na sessão não é uma votação definitiva, porque pode voltar atrás, então é uma coisa bem dinâmica assim, entre eles. Há até umas historinhas legais nos livros que a gente lê, dizendo que tem juiz que fala para o clerk dele, porque existe o almoço dos clerks, né? Os clerks se reúnem para almoçar em determinado horário lá. E aí um juiz fala assim, vai lá e tenta convencer o clerk do fulano sobre a votação tal. Então há esses bastidores legais assim da Suprema Corte. Mas enfim, aí ele tem que termina o julgamento com a sessão em que vai ser divulgado o resultado do voto. E o voto é realmente divulgado, né? Eles falam assim, olha, a decisão do caso Alonso versus Becker foi uma decisão por maioria em que se decidiu dessa forma e o voto estará disponível. E aí o voto fica disponibilizado no site da Suprema Corte e também num publicador oficial de decisões que eles têm, né? Que é o US, que é o sistema deles de publicações oficiais. Então, você tem acesso a esse caso. Então, o sistema de votação, de uma maneira muito rápida, assim, para explicar um pouco, funciona dessa maneira. O Alonso, se quiser, pode fazer aí alguma... Eu acho que o Rodrigo explicou bem como é que se dá essa... Todo mundo está me ouvindo? Tá, né? Como é que se dá essa questão? A única coisa que eu gostaria de acrescentar é a informação de que existe uma lista, que eles chamam lista do presidente, que é como se fosse uma pauta que o presidente leva com alguns processos, já que ele entende que precisam ser avaliados. A partir dessa lista são acrescentados outros, ou seja, a lista é uma lista aberta, mas, pelo que eu sei, existe um certo respeito por essa lista que o presidente leva.
obviamente, cada um dos ministros, dos juízes associados vão poder acrescentar outro, e definido quais são os que serão analisados naquele ano judiciário, ali que vai mais ou menos de agosto até o junho e julho, às vezes ele chegou a entregar decisões em julho, eles vão se reunir, o Rodrigo já falou a dinâmica toda, né? E o que é curioso de tudo isso é que o modo como eles deliberam, a forma de deliberação, que diferentemente da nossa, que a nossa é seriatim, né? Então a deles é uma forma de deliberação que a gente chama per curiam, ou seja, é a corte que entrega a decisão é da corte, ainda que tenha a possibilidade de decisões que sejam tomadas ali, ou de votos divergentes, ou de votos concorrentes, que eu vou já explicar para vocês. E, curiosamente, essa ideia do voto per curiam, né, que o voto seriatim é como no Supremo, cada um vota, no final, soma-se os votos e vê qual é a decisão da maioria. Né? Cada um vota seguidamente. Lá não, né? A partir da entrada do juiz John Marshall, né? Que é o juiz que foi responsável pela decisão que a gente vai ver hoje, ele mudou a sistemática. A sistemática da Suprema Corte, até 1803, era uma sistemática de seriatim. Né? Cada juiz votava, escolhia os votos e via qual era a maioria, a decisão da corte. E aí o John Marshall mudou isso no início do século XIX para dizer que a partir de agora a decisão vai ser per curiam, ou seja, a decisão vai ser tomada pela corte, né? É a decisão da corte. Então a gente fecha aqui um consenso e alguém vai redigir. E curiosamente o John Marshall era aquele que ficava responsável pela redação da corte durante muito tempo. Foi criticado por alguns ministros e tal, mas isso acabou gerando uma tradição. E é uma tradição que permanece, ela é bem interessante, porque faz com que mostre que a corte está unida e facilita a compreensão. Como todos vocês sabem, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal acabam sendo incompreensíveis para muitos, porque é difícil, você às vezes é uma somatória de coisas tão diferentes que você acaba não sabendo direito o que a corte decidiu. Ainda que, ultimamente, por iniciativa do ministro Barroso, o tribunal tem elaborado teses, não apenas em recurso extraordinário, mas também em ações do controle concentrado de constitucionalidade. Lá na Suprema Corte, isso é uma prática muito comum. Então, assim, quando se tem uma decisão que fecha a unanimidade, né, se escolhe um. E como é que se dá isso? Se o presidente está na maioria, né, ele que vai redigir. Se o presidente da Suprema Corte não está na maioria, ele indica um para redigir. Né? Então, geralmente, é assim que se dá a sistemática. Então, estando o presidente na maioria, se o Roberts estiver na maioria, ele que vai redigir. Não estando ele na maioria, vai redigirá um outro juiz. Então, essa sistemática é muito interessante. Ela começa com esse juiz o John Marshall, né, que é considerado por muitos um dos maiores juízes da Suprema Corte, e ele inaugura isso que em algumas cortes se repete, né? Mas nessas cortes mais recentes, geralmente é um modelo de seriatim. Curiosamente, também, uma questão interessante no que diz respeito são a divisão dos votos. Né? Você vai ter uma opinion, uma decisão da corte, né? A opinião pela corte, para a corte, ou da corte. Travou aí para vocês o Alonso? Sim? Ixi, Maria, vou ver com ele então o que aconteceu. Divergem na conclusão, Alonso, porém divergem. Você travou para a gente aí. Travei? E agora? Travou. Agora eu parei onde? Normal. Tá? Eu parei onde, Rodrigo? Você parou quando você estava falando que você fez a leitura, né, do Roberts, como é que ele faz, e depois você falou que isso foi decidido pelo Marshall e que você estava explicando como é que funciona isso atualmente. Então, atualmente lá funciona da seguinte forma, né? Como eu estava falando, o modelo que era seriatim, que é aquele modelo que você soma os votos, mudou
no início do século XIX, com a entrada do John Marshall, né, mudou para o per curiam. Só que dentro desse per curiam existem votos que se distinguem por algumas razões. E aí eu estava falando para vocês que quando o presidente da corte ele está na maioria, é ele que vai redigir o voto. Se, porém, ele não está na maioria, ele nomeia, indica alguém para redigir o voto, tá certo? Então, esse é um critério que pertence ao Chief Justice. E eu estava explicando há pouco como é que esses votos podem ser diferenciados. Existe o voto que pode ser um voto da corte, em que se conclui que todos os juízes concordaram com os fundamentos e com a conclusão, mas também existe a possibilidade de um voto divergente, que é aquele voto que não há um acordo, ele não concorda com o resultado nem com o fundamento. Esse é o chamado voto divergente. Existe o voto concorrente. O voto concorrente é aquele que concorda com a conclusão da maioria, porém discorda quanto ao fundamento. O fundamento do voto concorrente é distinto, né, do voto da maioria. Existe o que eles chamam de plurality opinion, né, a opinião plural, que ela é uma espécie de voto concorrente majoritário. Então, imagine só, você tem uma maioria formada ali por 4, né? E você vai ter votos divergentes e dois votos concorrentes, né? Um que é formado ali por 3 e um voto concorrente formado por 4 ou por 1. Então você vai ter 9. Só que o voto concorrente majoritário eles chamam de plurality opinion, né? Ou seja, é um voto que formou uma maioria, mas que é concorrente naquele sentido. Então, é bem interessante isso, não é incomum, sobretudo nos últimos anos, a formação de decisões que assim, sejam constituídas por votos divergentes, concorrentes e opiniões concorrentes majoritárias, né? E durante toda a história da corte, a partir dessa mudança de seriatim para per curiam, os presidentes sempre lutaram, sempre foi um orgulho da presidência formar o maior número de decisões unânimes. Então, só para lembrar o caso Will Warren, né, que foi o juiz do caso Brown versus Board of Education, um juiz muito conhecido, foi ex-governador da Califórnia. Ele era tão fissurado, tão apegado com decisões majoritárias, que teve um caso em Brown, que ele queria que Brown versus Board of Education fosse uma opinião unânime, que ele tinha um juiz, eu não me lembro agora exatamente o nome, estava hospitalizado, ele foi ao hospital convencer o juiz porque ele queria que a decisão saísse unânime. Então, é como se fosse um motivo de orgulho. Olha, esse juiz, ele já teve, esse Chief Justice foi o que teve mais decisões unânimes. Ele demonstra ali o poder de convencimento, de liderança da corte. Então, isso é muito interessante ver como é que esse modelo ele faz com que haja muita possibilidade de a corte se manifestar em uma só voz. E isso é importante para a legitimidade da corte, para a melhor compreensão da corte, entendeu? Então, assim, existem decisões do Supremo Tribunal Federal e eu sempre vou fazer um esforço aqui de sempre tentar comparar e que você não compreende. Se você pegar, por exemplo, uma decisão como a DPF 130, a DPF que por meio da qual o Supremo reconheceu a não recepção da lei de imprensa. Você lê todas as decisões, lê todos os votos, você não consegue encontrar um denominador comum. Isso se repete em muitas decisões. Então, um estilo per curiam, em que há essa tradição de uma corte decidir a unanimidade, do Chief Justice batalhar por isso, de se manifestar com uma só voz. É por isso que é interessante que eles dizem assim, olha, a corte disse isso, né? Aqui a gente diz, a maioria do tribunal diz, não, a corte disse isso, o tribunal disse isso. Né? Embora, em termos jornalísticos, no Brasil se fala assim, o Supremo decidiu, às vezes esse Supremo decidiu foi por causa de um voto. Então, assim, o meu tempo dentro do Supremo Tribunal Federal me revelou que
nos últimos anos, muitas decisões foram tomadas por um voto. Sem contar sem contar quando o ministro decide monocraticamente e a notícia sai O que Supremo o Supremo decidiu, né? É complicado. Alonso, então, eram essas as considerações que eu queria fazer, Rodrigo. Não, era só para falar que isso aí que você contou do Warren é exatamente o que eu falei, né? Que o processo de votação deles, entre aspas, do dia da arguição até o dia de eles entregarem a decisão, ou seja, de eles divulgarem a decisão, é um processo que pode acontecer tanta coisa. Uma delas é isso que você falou, o processo de convencimento de um juiz dos demais, porque ele queria o cara vai na casa do outro, vai lá, que ele queria fazer com que e vai. Isso. O presidente, como eu falei, manda os clerks falarem um com o outro, né? Tem de tudo, assim, você vê. Essa do clerk falar um com o outro, eu posso dizer para você, sem entrar em muitos detalhes, que se assimila um pouco com a prática no Supremo Tribunal Federal. Eu sei. Quando eu estive na STJ, tinha isso um pouco também, né? Ali o almoço, na hora do almoço, descer para o restaurante, né? Dar uma sondada, conversar. Tem casos, inclusive, Alonso, de bastidores, que eles se reúnem, né, para debater, para saber como é que vai ser a votação. Eles saem um 5-4 para um lado, o juiz vai para casa, dorme, no outro dia ele liga para o presidente da corte e fala: olha, o Roberts, eu mudei de opinião e agora eu estou do outro lado. E aí tudo aquilo que era decidido de um jeito vai para o outro, né? E ainda só para complementar isso que você falou das opiniões divergentes, concorrentes e tudo, o voto de Bush versus Gore é um voto que você, se olhar assim, você não consegue extrair o que cada um votou, né? Porque diz lá, Scalia votou com Rehnquist no ponto 1, 2 e 3. Scalia não votou com Rehnquist no ponto 5 e 6. Assim, você olha, então é bem às vezes é um processo bem complexo de compreensão, mas uma coisa que é legal é o que você falou, você sabe para que lado foi a decisão e quem venceu, né? Tem umas perguntas então, aqui, Alonso, se você... Sim, pois não. A Amanda Claudino. Amanda, cadê você, Amanda? Fala alguma coisa aí para a gente ver. Tem que participar. Oi, boa noite. Estou aqui. Boa, Amanda. Você perguntou aqui, no caso da Plurality Opinion, quais os fundamentos que entram na decisão? Você pode só explicar um pouquinho mais como é que você... Quando há essas decisões, essas opiniões concorrentes, né? Como é que se decide, na hora de escrever mesmo a opinião, qual é o fundamento que vai prevalecer? Ou pode entrar os dois fundamentos? Como funciona? Não, pode entrar. Eles são publicados... Oi, Amanda. Eles são publicados separadamente. Então, assim, vai lá a decisão majoritária e depois a decisão, por exemplo, a decisão do juiz Samuel Alito. Aí vai lá embaixo, lá, voto concorrente, né? Opinião concorrente. Então, vai como... Oi? Divergentes também entram? Também entram. Eles são publicados conjuntamente. E muito Agora, interessante... não é obrigado, né? Ele não é, o voto divergente não é obrigado a soltar os fundamentos. Se quiser, ele não fala nada. Ele só diz assim, olha, eu votei com a maioria. Eu concordo, eu não concordo. Eles podem falar só isso. E um detalhe é que as decisões da corte, depois de elas serem publicadas assim, de a corte entregar a decisão, né, eles podem modificar a redação. Isso já aconteceu algumas vezes. Aqui seria muito estranho. Dados declaratórios de ofício. Exatamente. Isso acontece com certa frequência lá, que é a preocupação de deixar a decisão mais coerente, mais fácil de ser compreendida. Pessoal, antes de fazer a próxima pergunta que está aqui, eu só vou falar uma coisa para... Eu acho que o Frazão já está por aí, né? Não? Já? Não. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou só ressaltar uma coisa. Eu falei de 3 fases, né? A primeira fase em que já é descartada a grande maioria, a segunda fase onde eles fazem uma votação para ver se atingem 4 para poder levar para julgamento, e a terceira fase em que ele é julgado. Só há publicação de fundamentos na terceira fase. Os demais, simplesmente sai uma lista nos dias de divulgação dizendo
O caso Amanda versus Marcos, negado. O caso Daniel versus Cláudia, negado. O caso Pedro Henrique versus Tarcísio, negado. E assim por diante. Então, não há fundamento do porquê que foi negado, tá? Não existe. Se algum, vez ou outra, muito raro, se algum juiz quiser divulgar um fundamento, ele pode, não é proibido. Mas é muito, muito raro de acontecer. Algumas perguntas aqui do Pedro Henrique Vilarino. Cadê você, Pedro Henrique? Ô, Pedro, tudo bem? Pedro, olha só, o Pedro perguntou aqui, Alonso, vamos lá. Existe alguma tradição na escolha de quem vai redigir a tese vencedora pelo Chief Justice ou é a critério dele? Não, é critério dele. Agora, é critério dele. Eu posso te dizer o seguinte, o Rehnquist, Alonso, ele fazia por ordem de... Antiguidade? Não, por antiguidade, assim, ele não deixava que ninguém escrevesse mais que o outro. Então, se chegava... Ele fazia mais ou menos uma listinha dele, certo? Dizendo, olha, você já fez muito, agora é você. Tá? Mas isso era um critério dele. Mas como você perguntou, Pedro, é critério próprio, tá? Do Chief Justice. Se ele quiser, inclusive... Eu acabei mandando aqui um horário errado para o Eduardo, mas já está entrando já. Não demora, não. Se ele quiser, inclusive, o Pedro, se ele quiser falar assim, eu vou ser o relator de todos os processos, que ele for vencedor, ele pode. É um critério dele. Assim, o que eu já vi a respeito, assim, mas não tem uma regra, assim, é que quando um caso sensível, assim, que um pouco toca ali em direitos reprodutivos, mulheres, e quando ele não está na maioria, ele dá para alguma das mulheres. Eu acho que um critério que talvez seja considerado por eles recentemente, né? Cláudia está fazendo uma pergunta aqui. Cláudia Azevedo, cadê você, Cláudia? Está aí, está vindo aqui. Aqui. Oi. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom. A Cláudia está perguntando aqui se o Rule of Four é o mesmo que o Writ of Certiorari ou são coisas distintas. Não, são coisas distintas, Cláudia. Olha só, o Writ of Certiorari é o recurso, é o nome do recurso, tá? O nome do recurso, se você pensar, traduzido do latim, é certiorari, né? Writ of Certiorari é a expressão. Isso é o nome do recurso, é a forma como você se dirige à Suprema Corte. Rule of Four, regra dos 4, é a regra de votação para se admitir esse certiorari a julgamento. Então, tem que ter pelo menos 4 votos para que ele seja levado a um julgamento. Com 4 dos 9. Havendo 4 dos 9, o caso vai ser analisado. Isso. Entendi. Meu amigo Obrigada. Fábio Alfaia está aí sempre alegre, elegante. Me fala uma coisa que fazendo uma observação a sua manifestação, Alonso, dizendo que uma das metas do John Roberts quando foi nomeado Chief Justice era a busca por decisões unânimes e ele não conseguiu. E aí não conseguiu. Em alguns lugares dizem que ele acabou fracassando, né, por conta dessa impossibilidade de conseguir. Eu acho, eu posso estar muito enganado, mas o juiz que teve mais decisões unânimes foi o Warren, né? Esse que da década de 50. O mais admirável é que ele estava em plena guerra civil e ele conseguia, de fato, em muitos casos, a unanimidade. Que é o juiz da corte mais liberal da história, né? Mais liberal da história. E uma corte super comprometida com a proteção de garantias criminais, né? Sim. Miranda Kizzy. Oi, Kizzy, tudo bom? A Kizzy quer fazer uma pergunta aqui. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Faz aí pra gente ao vivo, Kizzy, por favor. É que eu estava lendo um dos textos que eram da aula de hoje, e aí um desses instrumentos que instigam a barganha entre os justices são essas threats. E aí eu até fui procurar uma tradução para isso, que não fosse ameaça. Obviamente, eu imaginei que um justice não ameaçasse o outro. E achei uma das traduções foi aviso. E eu queria saber como que isso se dá. Como que um juiz avisa o outro de que talvez ele não concorde com o voto, se existe alguma formalidade para isso, ou se é nessa própria reunião que é pós as hearings. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre como que funcionam essas threats. Bom, quer falar, Rodrigo, ou eu falo? Você que sabe. Eu acho assim que o Alonso, a resposta à sua pergunta, passa muito pelo que o Alonso falou agora há pouco.
eu acho que a sua tradução foi bem melhor. Avisos, talvez, seja melhor do que ameaças. E não tem formalidade. É exatamente o que a gente falou. É uma questão informal. Talvez formal ou informal, não sei dizer, mas então, uma threat pode chegar... É algo incrustado na cultura da Suprema Corte, os juízes fazerem esse tipo de, entre aspas, a expressão talvez não seja melhor, mas esse tipo de barganha entre eles para chegar a um resultado que eles queiram em determinada votação. Então, o próprio almoço dos clerks pode rolar ali um momento threats que um meio que avisa o outro, olha, o meu justice não está muito... Entendi. Não tem não é um procedimento formal, assim, tipo, ó... Pode. Não. E aqui, no momento, isso ocorre, por exemplo, quando alguém que vai redigir, por exemplo, foi nomeado o juiz, a Elena Kagan, foi nomeada como quem vai redigir a decisão para a corte. Ela circula esse voto antes, tá, Kiss? Ela circula o voto antes, a decisão, perdão. Ela circula a decisão antes, essa decisão pode sofrer críticas, recomendações, né? Olha, não concordo com esse ponto, isso aqui fica melhor assim. Então, isso acontece e no Supremo Tribunal isso também acontece, tá? Por exemplo, os ministros se comunicam por telefone, falam. Isso é excelente, isso é muito bom. A gente não pode ver uma corte como um órgão de competição, mas um órgão de tentativa de formação de uma decisão mais clara e mais coesa possível. Então, aqui no Supremo também isso acontece. Eu não sei se todos vocês sabem, mas os ministros supremos eles utilizam um programa como se fosse um chatzinho na decisão e eles se comunicam com isso, né? Então, uma vez foi um professor da USP lá no Supremo e tal, e ele falou: mas os ministros supremos eles não conversam, não deliberam, mas ele não sabia que assim na sessão de julgamento, tanto nas turmas quanto no plenário, os ministros utilizam seus computadores. O único que não utiliza ali, os dois únicos, eu acho que o Celso de vez em quando usa, mas o Marco Aurélio não usa. Mas eles se comunicam com esse chatzinho, né, que a gente chama de Spark. Eles falam, olha, eles já lá. Então, na Suprema Corte é assim também. Então, na primeira, olha, isso aqui eu não vou concordar, eu vou entregar um voto divergente, mas isso aqui eu não concordo. Então, é muito interessante. E isso, posso dizer que quando o Barroso entrou no Supremo, ele quis implementar algo muito semelhante. Porque até hoje se faz isso com alguma dificuldade. Como no Supremo, por exemplo, a decisão vai ser quarta-feira, o plenário. Muitos ministros, uma prática que iniciou em 2013, se o relator for o Barroso ou for o ministro Fachin, ele encaminha para o ministro sua decisão, seu voto. Ele encaminha para o gabinete e o ministro tem acesso ao voto. Isso é muito bom, porque acaba com aquele clima de competição. O único que não aceita o voto, receber voto com antecedência, é o ministro Marco Aurélio. Ele fica, inclusive, até zangado. Uma vez a gente mandou voto para ele lá, olha, voto do ministro Barroso e tal, e ele fica chateado, ele não gosta. Ele não envia, nem gosta de receber. Mas muitos enviam, não é sempre que acontece isso, uma regra, uma obrigação? Não, às vezes é uma cordialidade. Mas dentro do Supremo existe essa prática informal de você compartilhar o voto com o colega antes, né? Então, assim, isso chega para a assessoria, a gente entrega para o ministro e o ministro lê, estuda. Isso é muito interessante. Então, na Suprema Corte, isso acontece e isso é bom que ocorra. Até para você não constranger o colega, você não trazer um argumento que o ministro desconheça. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque faz com que a decisão seja construída de fato e ninguém seja surpreendido lá. Então, eu julgo isso como super, super interessante em qualquer funcionamento de corte. O Frazão entrou aí. Rodrigo, acho que o Rodrigo paralisou para mim. Não, agora voltou. Mica. Tudo bom, gente? Boa noite. Oi, Mica. Oi. Eu acho que o Rodrigo entrou. O Eduardo entrou? O Frazão entrou. A gente já vai passar a palavra para ele. Vamos só terminar de responder as perguntas aqui. Mica, tá ouvindo?
Estou ouvindo. Então, a sua pergunta é que ela não entendeu a plurality opinion. Eu só queria entender se, no final, é porque eu vi a pergunta da Amanda, eu achei ela muito bacana, e eu só queria entender se, depois que tem a plurality opinion, se eles mudam o fundamento da decisão ou não, porque você falou que publica, mas se muda ou não. Entendi, não. Eu vou tentar, posso dar um exemplo bem fácil de entender a plurality opinion? A plurality opinion, ela se difere da concurrence opinion, porque na plurality você tem dois votos que chegam à mesma conclusão por razões distintas, por fundamentos distintos, e na concurrence você tem dois votos com os mesmos fundamentos. É basicamente isso. Exatamente. Você fala, eu entendo como Alonso, mas por outra razão. Então são opiniões plurais, né? A ideia é mais ou menos essa. Decisões plurais. Já na concurrence, eu estou de acordo com exatamente os mesmos termos do Alonso. Mas só para tentar facilitar, ficar mais didática a resposta. Vamos lá dar a palavra para o... Bom, pessoal, então eu vou falar para o Alonso apresentar, que conhece mais o Frazão. Hoje nós temos o nosso convidado que vai falar sobre Marbury versus Madison. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao nosso grupo. Você nos honra muito com a sua presença aqui, com a sua disposição de poder contribuir com esse grupo que foi uma ideia do Rodrigo, mas da Emanuela, que foi nossa aluna, né, lá em processo constitucional no IDP. E eu estou aqui muito mais por um convite deles e muito honrado com isso, e você nos honra e engrandece muito o nosso grupo. Você que é um dos grandes constitucionalistas da minha geração e um dos professores que eu admiro muito e me traz a honra de dividir uma disciplina. Eu divido uma disciplina de processo constitucional com o professor Frazão lá no IDP, né? A gente já faz essa parceria há 1 ano e isso tem me engrandecido muito e me honrado muito. O Carlos Eduardo Frazão, além de ser professor de Direito Constitucional do IDP, tem um currículo assim invejável, né? Então eu gostaria, o que eu vou dizer para vocês é um resumo do currículo do Frazão. Primeiro, o Frazão ele é formado, graduado pela Faculdade de Direito da UERJ, onde fez o mestrado em Direito Público, né? Uma das seleções mais difíceis do Brasil, posso dizer. Terminou o seu mestrado, foi convidado pelo ministro Luiz Fux para assessorar ele aqui na área de Direito Constitucional, e o Frazão ficava responsável com os hard cases, com os casos mais difíceis do ministro Fux, do plenário. Então era a repercussão geral, ações diretas de inconstitucionalidade, a DPF. E aí o Carlos Eduardo Frazão depois foi convidado pelo ministro Fux para assessorar ele no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele chefiou o gabinete do ministro Fux e, posteriormente, quando o ministro Fux chegou à presidência, ele foi secretário-geral do TSE. Então, quem não sabe mais ou menos qual é essa função, eu diria que abaixo do presidente do TSE seria a função mais importante da justiça eleitoral hoje no Brasil. É um cargo de suma relevância, de grande porte e de uma responsabilidade muito grande. Então, para um jovem jurista como E a paralela a isso, o Frazão foi aprovado num concurso super difícil, né, que é o concurso de consultor jurídico da Câmara dos Deputados, foi aprovado na área de direito constitucional, e após abandonar, né, o TSE, né, pediu para o ministro para poder seguir a própria carreira, começou a advogar, e hoje é consultor, braço direito ali da área jurídica do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, né? Então presta assessoria direta ali com o presidente do Senado, e além disso, né, por lhe permitir a legislação, é um advogado de direito público, atua nos tribunais superiores, no TSE, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, com as casas de grande relevância no Brasil, advogando para partido político, para associações. Então, é um grande nome que a gente tem aqui hoje,
e nos honra muito estar aqui com o Eduardo Frazão, que eu admiro muito, e é um parceiro em muitas ações e questões acadêmicas aí que a gente tem feito, aí, publicado artigo, feito ações juntos. Então, me alegra muito o coração ter você hoje aqui, né? E tenho certeza que todos nós aqui, né, estamos felizes com a sua presença, em especial aí, mas igualmente a todos, mas o Rodrigo Beck e a Manuela, estamos à frente desse projeto aí. Então, seja muito bem-vindo, você tem a palavra, eu gostaria de deixar à vontade para nos falar um pouco sobre esse importante caso aí que a Suprema Corte julgou lá em 1803. Um abraço, meu amigo, fique super à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite, o honroso convite e desafiador convite para participar aqui do grupo de pesquisa e agradeço as gentis palavras. O Alonso, quem conhece, sabe que é meu irmão, é um irmão que a vida me deu, e dividir, o ônus de dividir, eu tenho esse ônus de dividir porque está diante, e eu falo aqui sem qualquer tipo de não por ele estar aqui, mas faço esse elogio sempre ausente também. O Alonso, para mim, é o maior expoente do constitucionalismo brasileiro da nossa geração. É um cara que alia 3 predicados que sempre alguém tem um calcanhar de Aquiles, mas o Alonso sabe muito filosofia constitucional, sabe muito direito comparado e sabe muito direito positivo. Geralmente alguém claudica em alguma desses três eixos aqui, e a biografia acadêmica e profissional do Alonso, que agora brilha na advocacia, também reforçam isso. O Alonso, tenho certeza que a humildade dele jamais admitiria, mas ele, só para vocês terem uma noção, ele já foi citado pelo Aaron Barak. Quem conhece o Aaron Barak, ele é considerado o Marshall da Suprema Corte de Israel. Então, acho que isso por si só já resume a grandiosidade acadêmica desse meu querido amigo, irmão, e cumprimento aí, agradeço o convite, cumprimento também o professor Rodrigo Becker, a Emanuela, professor Rodrigo, que a sua ótima fama o precede, é um prazer estar aqui, muito me honra, né? Todos que se referem a você, referem com carinho, não apenas pessoal, mas todos elogiam a sua competência profissional. Então, também aqui, embora eu não tenha Twitter, eu acompanho algumas das suas publicações e são sempre muito interessantes e instigantes. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pelo seu estudo. Vi aqui, já estou vendo aqui alguns amigos em comum, e aqui eu cumprimento todos os alunos no nome da minha querida amiga Cristina Neves, então, querida Kika, tá? Pois bem, meus amigos, como eu disse, a tarefa é sempre hercúlea, está aqui diante de alguns dos maiores publicistas, né, da nossa geração, e que conhecem profundamente a jurisprudência da Suprema Corte Americana. E me foi confiado falar aqui, trazer explicar um pouquinho, trazer esse panorama desse célebre caso, que é considerado talvez o caso mais famoso da história do direito constitucional, que é o Marbury vs. Madison, né? Então, esse precedente julgado em 1803, para muitos, ele assenta as bases daquilo que nós chamamos de Judicial Review of Legislation. Então, o caso é julgado em 1803 e o Martin Shapiro, jurista americano, ele fala que esse caso ele tem uma importância fundamental por algumas razões. Eu vou dizer 3. O primeiro deles é que essa decisão confere identidade institucional à Suprema Corte. Confere aumenta a credibilidade política e coloca a Suprema Corte americana dentro dessa discussão, né, do cenário político americano. Coloca ela numa posição central. Só que, para a gente entender isso, eu vou voltar um pouco na história, tá? E lembrar dos 10 primeiros anos de funcionamento da Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana não tinha o protagonismo nos primeiros anos de funcionamento que tem hoje, né? Tem alguns estudos que há uma certa divergência sobre o modelo deliberativo da Suprema Corte americana. Alguns, como Adam, está vindo um eco aqui. Não, já saiu, já voltou. Estava tendo um eco. Mas o Adam Rothschild, por exemplo, diz que eles adotavam um modelo seriate, um modelo de votação seriate, que com a chegada do Marshall isso muda para a opinião da Corte.
Outros, como John Kelch, vai dizer que não. Parte era já de 63 casos inventariados, sei lá, 70% eram decisões da corte, né? Decisões curtas, decisões que não havia divergência, e em outros casos havia esse modelo de votação em série, né? Que é o modelo que nós adotamos aqui no Brasil. Mas o fato é que, durante esse período, a Suprema Corte Americana não desempenhava um papel institucional norte-americana. Quem vai conferir isso é a Marshall, né? John Marshall, Chief Justice, foi nomeado para a Suprema Corte pelo John Adams. E aí eu vou contar o pano de fundo do caso para depois entrar propriamente na discussão jurídica, né? Em 1789, é editado o Judiciary Act, que amplia as competências da Suprema Corte, na sua seção 13, se eu não me engano, amplia as competências da Suprema Corte Americana, e entre as competências que a Suprema Corte Americana passa a adotar, o rol previsto originariamente era o do artigo 3º da Constituição Americana, e aí ela diz que compete à Suprema Corte Americana julgar o writ of mandamus contra secretário de Estado. Pois bem, quando chega em 1800, ocorre a famosa eleição presidencial. Quem acompanha House of Cards, em uma daquelas temporadas até existe uma menção a essa eleição de 1800, porque houve um empate nessa eleição. Concorreram o John Adams à reeleição pelo Partido Federalista e pelo Partido Republicano, alguns chamam de antifederalista, o Thomas Jefferson e o Aaron Burr, né? O John Jay também participa dessa eleição e perde. Um outro sujeito pelo Partido Federalista, que eu não vou me lembrar o nome agora, também disputa e perde. Ele até concorre em 1804 e 1808, perde também. Então, há no voto popular a vitória para o Thomas Jefferson, mas no colégio eleitoral, que é o critério para escolher o presidente, há um empate em 73 votos, tanto para o Jefferson e 73 para o Aaron Burr. Tá? O desempate ele é feito por uma deliberação da Câmara dos Representantes, que, se eu não me engano, é presidida pelo Alexander Hamilton. Não sei, eu lembro bem se ele era o presidente, mas o fato é que ele é decisivo para conduzir a vitória para o Thomas Jefferson. Ele não gostava de nenhum dos dois. O Hamilton era federalista, mas ele gostava menos do Burr do que do Jefferson. Então, gostava bem menos do Burr, inclusive. Depois eles duelaram e aí a história conta aí que um matou o outro, tudo mais. Jogar aí no Google aparece essa história. Mas o fato é que em fevereiro de 1801 ocorre o desempate a favor do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, portanto, ele indicam a posse dele para 4 de março de 1801. Né? O que o John Adams faz ali nos estertores do mandato dele? Ele aprovam uma lei no Congresso Nacional, né, criando cargos de juízes federais, reorganizando a Justiça Federal. Depois, no final de fevereiro, já com a posse marcada, é editado um ato autorizando o presidente a nomear 42 juízes de paz. E, nesse período em que o John Adams estava saindo, o secretário de Estado dele era o John Marshall, que ele já tinha nomeado para Chief Justice da Suprema Corte Americana. Né? Lá você pode indicar direto o Chief Justice. E aí, o nome dele foi aprovado pelo Senado no início de fevereiro de 1801, porém ele continuou exercendo as funções de secretário de Estado e a ele foi incumbida a tarefa de entregar as chamadas commissions, que seriam esses atos de investidura, para todos os indicados pelo presidente que ia sair. O fato é que a assinatura dessas commissions aconteceu um dia antes da posse do Thomas Jefferson, de modo que o Madison não conseguiu, Marshall não conseguiu entregar todos, e entre eles ele não conseguiu entregar do William Marbury, que é, no caso, o impetrante, digamos assim, quem peticionou perante a Suprema Corte Americana para fazer valer seu direito de ser nomeado no cargo de juiz de paz. Tá? Pois bem, o que acontece, então, a partir daí? Começa o imbróglio, porque agora
a composição muda do Congresso, o presidente é republicano, o Congresso que se forma é republicano, e começa todo um movimento dizendo o seguinte: olha, não vamos nomear, não vamos dar posse a ninguém, esses atos de investidura são inválidos. Houve a revogação da lei que reorganizava a Justiça Federal, e o Thomas Jefferson falou: olha, não vamos dar posse. Ele orientou o secretário de Estado dele, James Madison, a não dar posse. E daí que surge o case, né? Essa é a premissa de fato, que ele seja o case da impetração do Writ of Mandamus perante a Suprema Corte Americana, com base naquele ato do Judiciário de 1789, para o William Marbury ser investido no cargo de juiz de paz. Tá? Pois bem, isso aconteceu, como eu disse, em 1801. O caso, porém, só é julgado em 1803. E aí você tem um impasse institucional, uma turbulência política, né? Foi um período muito turbulento institucionalmente da política americana, porque o Thomas Jefferson dizia em entrevistas que não ia cumprir a decisão, e ele não aceitava a autoridade da decisão que eventualmente ordenasse a investidura do Marbury de qualquer outro. Né? Ele já tinha destituído outros cargos, extinguiu os cargos criados. Então, ele falou que não ia cumprir e ameaçou de impeachment. Inclusive, aconteceu um justice da Suprema Corte, se eu não me engano, de New Hampshire, me corrija, Alonso Becker, se eu estiver errado, se eu não me engano, John Pickering. Ele foi impeachmentado pelo Senado em 1804, né? Foi ser deflagrado na Câmara e votado no Senado. Né? O decreto do Senado saiu em 1804. E o Samuel Chase, que foi Justice da Suprema Corte Americana, a Câmara aceitou, ela deflagrou o processo, porém o Senado não se atendeu o quórum para levar a efeito o impeachment, pedido do Samuel Chase. Foi alegado que ele estava partidarizando os debates, etc. e tal, ali também em 1804. Pois bem, então é nesse contexto turbulento que o caso é decidido. Ele foi pautado primeiramente para 1802, continuou esse impasse político e é julgado em 1803. E em 1803 o Marshall profere esse célebre voto, alguns falam que é o principal voto da história, etc. e tal. Alguns falam que é o primeiro caso de controle de constitucionalidade, né? Mas existem outros casos anteriores das cortes inferiores, de Supremas Cortes inferiores, o Walton versus Holmes, né? Tem um outro também, Tredit versus... aí eu não vou lembrar agora o outro nome, foi julgado pela Corte de Rhode Island. Então, o que acontece? Já havia, portanto, alguns precedentes anteriores. Quem vai no Mauro Capelletti, lá no controle de constitucionalidade, ele até fala que embora seja Judicial Review uma contribuição americana para a ciência política, sempre houve na história algum embrião dessa ideia de que existem normas supremas que condicionam a validade das normas inferiores. Né? E ele vai lá na Grafia Paranomon, na Grécia Antiga, vai percorrer pela Idade Média, vai falar do caso Bohan, lá do Edward Coke, em 1610. Mas o fato é que aqui o Marshall ele pega esse caso e ele vai julgar da seguinte forma. Ele vai dividir a decisão em 3 partes. E ele vai dizer assim, a primeira parte é: o Marbury tem direito? Ele vai falar, tem. Existe remédio para proteger, remédio jurídico, instrumento processual para assegurar esse direito? Tem. Esse tem que ter, pelo menos. E aí, na terceira parte, ele vai dividir. E vai dizer o seguinte: o Writ of Mandamus é o remédio jurídico, é o instrumento processual adequado para fazer valer o direito do Marbury? E ele vai dizer que sim, que porque o Writ of Mandamus consistia numa ordem a ser cumprida por determinada autoridade. De modo que ele diz que também o Writ era o remédio cabível. Lembrando aqui a todos que a gente está no início, ali no embrião do Estado de Direito, portanto, não era uma coisa óbvia a questão de ter um instrumento jurídico processual para salvaguardar um determinado direito. Hoje, para a gente, é uma obviedade. No entanto, a gente estava ali nos embriões, ali nos primórdios da consolidação do Estado de Direito, né? Efetivamente como a gente conhece hoje. E aí, a parte final, ele diz o seguinte:
tudo bem, eu tenho o direito do Marbury, eu tenho um remédio, o writ of mandamus é o remédio correto, ele impetrou o remédio correto, porém, a Suprema Corte pode conceder legitimamente o pleito do William Marbury, e ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, e aí é que começa a sedimentar as bases da Judicial Review e da supremacia da Constituição especificamente. Porque ele vai dizer o seguinte, a lei que autoriza a Suprema Corte a julgar esse caso é uma lei que contraria o artigo 3º da Constituição, porque ela amplia uma competência da Suprema Corte para além das hipóteses previstas no artigo 3º. Então, dado que a Constituição é a lei superior da terra, law of the land, então você vai ter qualquer ato contrário a ela é incompatível. E aí ele sedimenta 3 bases que a gente utiliza hoje aqui, talvez uma delas é a terceira, talvez seja mais controvertida. A primeira é de que a Constituição é um documento supremo. Então, a supremacia da Constituição é assentada nesse voto. As constituições escritas, todas as constituições escritas seriam, na fundamentação do Marshall, normas supremas dotadas de superioridade hierárquica, formal e material. O segundo ponto, ele assenta o dogma da nulidade da lei inconstitucional, ou seja, a lei que contraria a Constituição, ela é nula de pleno direito. Então, e aí você tem aquela discussão sobre nulidade, anulabilidade, aquele debate que a gente conhece de jurisdição constitucional. E a terceira e mais polêmica, pelo menos do ponto de vista do debate norte-americano, é que cabe ao judiciário dar a última palavra sobre a interpretação constitucional. É ela quem faz a fiscalização última dos atos dos poderes eleitos em face da Constituição. Então, essa talvez seja a grande polêmica que perdura até hoje, né? Então, você tem grandes debates, aí, discussões candentes sobre ativismo judicial. Aqui no Brasil, mais recentemente, o Supremo vem sofrendo diversas críticas sobre isso. Mas o ponto é que o contexto em que foi julgado o caso, e aqui do ponto de vista processual, sei que o professor Rodrigo Becker é um grande processualista, aqui tem um vício de, no direito brasileiro, acho que esse problema não aconteceria, porque o primeiro pressuposto processual que se examina é a competência, de modo que, de cara, eu já afastaria esse tipo de argumentação. Primeiro dizer que o cara tem o direito... Claro, vontade. Se me permite, até é uma brincadeira que fazem, né? Brincadeira séria, mas que Marbury versus Madison é um caso que se julgou o mérito antes da preliminar. Exatamente. E ele se assentou o direito do Marbury, mas foi o seguinte, olha, você até tem direito, mas eu não te dou, porque eu não posso julgar isso. Então, é uma curiosidade, né? Mas, enfim, mas aqui nesse caso, eu acho que, e aqui já para inaugurar o debate, esses são os contextos do caso, né? De um modo geral. O que nós temos aqui da decisão? Veja a postura decisória do Marshall nesse caso. Ele renuncia a uma competência outorgada pelo Congresso americano, no ato judiciário de 1789, e ele renuncia à competência da Suprema Corte para processar e julgar autoridades federais. Ação institucional, porque havia o risco da decisão não ter o enforcement necessário, se ele aplicasse o direito à espécie, como ele no início do voto dele faz. Então, havia um senso de preservação institucional, de blindagem institucional, que perdura até hoje, se nós repararmos, né? Existe um dogma, que é um mantra, melhor dizendo, que é dito que a Suprema Corte desempenha um papel contramajoritário. Existe uma cota, digamos assim, cota aqui entre aspas, de decisões contramajoritárias que uma Suprema Corte pode decidir. Alonso sabe disso muito bem, profundo estudioso do tema. Porque, do contrário, ela começa a perder o seu capital institucional. Não há essa coisa de que não, vamos derrubar tudo do governo, vamos declarar tudo inconstitucional, vamos soltar todo mundo em habeas corpus, vai chegar uma determinada hora que vai ter que haver um freio de arrumação. E isso é feito, naturalmente, isso não é matemático, não é cartesiano, mas você tem um certo equilíbrio que deve haver na Suprema Corte. E aqui, me parece, de maneira muito habilidosa, o John Marshall, ele
preserva institucionalmente e coloca a Suprema Corte como um dos players relevantes do debate político americano. A história norte-americana ela é contada por decisões da Suprema Corte, não raro. É difícil você dissociar de algum case da Suprema Corte americana. Então, isso vê nos filmes que a gente vê Lincoln, aí ele vai lá e menciona Dred Scott, que para alguns foi o estopim para a eclosão da Guerra Civil. Então, a gente tem a Suprema Corte ela se torna esse player relevante a partir do caso Marbury versus Madison, em que ela diz o seguinte, olha, tudo bem, e aí vem uma questão interessante, porque a tendência seria, né, partidariamente, ele era favorável ao pleito do Marbury, que integrava a corrente federalista, do qual ele fazia parte do governo do John Adams. Porém, aqui, o senso de preservação institucional fez com que ele renunciasse e dissesse o seguinte, olha, o Congresso me deu essa competência, mas eu estou renunciando. Então, há um aspecto aqui de autorrestrição por parte da Suprema Corte de não querer julgar. Mas tem um outro aspecto, que ele avança um pouco quando ele deixa de ser deferente com a própria deliberação política materializada no ato judiciário de 1789. Ou seja, ele deixa de ser deferente, e isso, para alguns, inclusive, tem um livro que eu recomendo sobre ativismo, de um amigo meu, do Alonso, de mestrado e doutorado da UESC, Carlos Alexandre de Azevedo Campos, em que ele fala isso. Essa decisão ela possui pelo menos duas dimensões ativistas. A primeira delas é que falta com deferência ao Congresso Nacional, que edita uma lei ampliando o rol de competências. E o segundo ponto é que ela assenta um poder espetacular à Suprema Corte que não decorre do texto constitucional da Constituição norte-americana. Então, nós temos aqui esses aspectos. Ao mesmo tempo que ela avança em determinada agenda, ela é autocontida, na medida em que ela se recusa a julgar autoridades. Ela renuncia a essa competência otorgada pelas instâncias político-majoritárias norte-americanas a ela. E eu tenho uma dúvida muito pessoal que eu tenho. Isso até hoje é assim aqui no Brasil. As pessoas falam até hoje que o rol da Suprema Corte americana é um rol taxativo, né? Embora o Supremo, às vezes, dê uma ampliada nessas competências dele. Tem alguns casos aí que a gente pode extrair, né? Que não estão previstos no texto constitucional, mas ordinariamente se assenta que é um rol de direito estrito, é um rol números clausus, o rol das competências da Suprema Corte americana. Então, aqui não há incompatibilidade, a meu ver, uma incompatibilidade chapada, digamos assim, uma manifesta inconstitucionalidade entre o ato judiciário e o artigo 3º da Constituição americana. Ela ampliou, mas não colidiu, me parece. Portanto, que até do ponto de vista, o Félix Frankfurter, Alonso, em 1955, ele, num voto concorrente, ele, inclusive, embora reconheça uma certa sagacidade da decisão, ele critica, dizendo que poderia ser tomada outra decisão que não aquela, né? O próprio Marshall, é discutível ele continuar como secretário de Estado após a sabatina da Suprema Corte americana, do Senado americano. Então, essas são algumas considerações desse caso. Tá? Perdão pelo horário que eu vi aqui. Depois que eu vi, Alonso, a tua mensagem dizendo que era para trazer 9h55, mas eu entrei primeira 8h25. Acabei mandando errado para você. Eu peço desculpas aí pela demora. Acabei que eu não olhei o celular, mas estava aqui já, como diria o Barroso, quando ele chega atrasado, partimos exatamente no horário. O destino é que se atrasou alguns instantes. Então, meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para a gente debater esses aspectos sobre maximização, interferência do judiciário nas decisões político-majoritárias. E aqui só um detalhe final. Depois dessa decisão, se a minha memória não estiver ruim, a Suprema Corte só vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei em 1857, no caso que é considerado talvez o mais desastroso da história, que é o caso Dred Scott versus Sandford. Né? É exatamente isso, Frazão. Então, beleza, meus amigos, muito obrigado pela atenção e vamos para os debates. Quem quiser, por favor, fazer as perguntas, coloque aqui o nome no bate-papo, que aí a gente vai organizando aqui que aí a gente dá a palavra para quem quiser fazer, só para a gente poder organizar. Enquanto as pessoas estão colocando o nome,
Frazão, só para lembrar uma coisa, acho que é muito interessante disso que você falou, e já te dou parabéns pela exposição e pela forma clara, precisa e objetiva. Olha, gostaria de ter o poder de síntese e objetividade. Porra, parabéns. Obrigado. Então, só uma coisa que eu acho que é importante contextualizar para as pessoas aqui. O Frazão contou um caso emblemático, talvez o maior da Suprema Corte, de uma corte com 13 anos de idade. Uma corte que foi estabelecida em 1790 e a gente está falando de um caso de 1803, 13 anos. O primeiro caso da Suprema Corte chegou em 1792, então você tem 11 anos de julgamento e dentro desses 11 anos você teve 2 ou 3, se não me engano, saídas da corte porque a corte não era importante, não era tão importante. Você tem juízes que saíram para ser governadores de estado. Então, é uma coisa assim que você pensa, pô, qual ministro hoje da Suprema Corte que vai sair do STF ou da própria Suprema Corte americana para ser governador de um estado? Isso não existe. Mas naquela época aconteceu exatamente porque eles ainda não estavam com a maturidade que o Frazão falou que foi adquirida com esse julgamento de Marbury versus Madison. Mas eu vou deixar o pessoal participar aqui, viu, Frazão? Que eles estão ansiosos para a gente falar. Alonso? Eu também achei muito didático, viu, Frazão? A forma como você colocou e todos os aspectos que a gente precisa para iniciar a discussão. E, de fato, como o Rodrigo falou, uma corte muito nova, uma corte assim que pouco tinha decidido anteriormente, mas que toma uma decisão que entra para a história. E, curiosamente, essa questão que o Rodrigo acabou de falar e bem lembrou, que era um órgão, né, que foi, primeiramente, foi pensado de última hora durante a Constituinte, né, de 1787, às pressas, tanto é que muito mal redigido o artigo 3º, e era pouco visada, tanto que o John Marshall não foi o primeiro pensado pelo Adams, né? Ele procurou John Jay, que foi o primeiro presidente da Suprema Corte, que havia deixado a Suprema Corte para concorrer ao governo de Nova York. Procurou um outro juiz que era da corte para presidir, ele não quis, aí colocou o John Marshall, que o John Marshall ele era um deputado federal, né, um representante da Virgínia, que depois fez uma incursão na França, uma missão na França e ganhou grande notoriedade no governo Adams, e o Adams chamou ele para secretário de Estado. Mas ele não foi o primeiro a pensar a entrar. E ainda com esse ponto que o Rodrigo falou, de uma corte nova, é que o Marshall entra ali no dia 20 de janeiro, ele é nomeado dia 20 de janeiro, e ele foi tão fiel, né, ao Adams, que mesmo confirmado pelo Senado, ele permaneceu no governo até o final, até o dia até o dia 3 de março, que foi o último dia que o Adams ficou. E ele ficou ali até a noite, né, a madrugada, mandando as ordens para as nomeações para os juízes, né? Por isso chamam de midnight judges, né? São juízes da meia-noite. E aí isso é muito curioso que o Rodrigo falou, que como é que uma corte tão recente, um juiz que tinha uma habilidade tremenda. E aí eu fui ler um pouco sobre a história do John Marshall, e ele assim teve pouca educação, foi educado em casa, estudou direito apenas 1 ano, largou para praticar o direito, aprender na prática, foi para o exército, depois se envolveu com política e toma uma decisão tão habilidosa quanto essa, como você bem colocou, Frazão. Uma decisão assim é que ele negou uma competência que lhe foi atribuída para ter um poder que naquele momento as pessoas não enxergavam. As pessoas não enxergavam, olha, eu não vou decidir isso aqui, a lei tal, mas ele estava criando um poder tão grande que aquela época ninguém ia tomar, né? Tanto é que, como o Frazão falou, de fato, esse poder só foi exercido, né, lá no caso do Dred Scott, né, 57, não é isso, Frazão? 1857. 57, né? Que eles derrubaram o compromisso lá de Missouri, né? Então, tem um detalhe do Dred Scott que o Bruninho Bodá, Alonso e Becker, ele me contou que ele assistiu quando ele fez o LLM em Harvard, que ele disse que o Roger Taney, que era o Justice que sucedeu o Marshall, ele era um cara tão brilhante quanto, mas a história acabou punindo, né? E que na época
conta-se que a decisão de Dred Scott foi festejada, mas é só um parênteses. E ainda sobre o Marshall, ele foi, salvo engano, talvez tenha mudado, mas ele foi o presidente que mais permaneceu na presidência por mais tempo. Ele ficou ali até 1935, né, quando ele morre no final do ano, uma complicação no intestino, se afasta e morre no final do ano. Mas foi o juiz que mais permaneceu. Ele chegou ali no cargo aos 46 anos e ficou durante bastante tempo, né? Ele é o que mais permaneceu na presidência, né? Na presidência, mais permaneceu na presidência. O presidente, né, com a vida mais longa na corte, né? Mas é isso.